Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no estúdio de gravações do Sebrae Rio Grande do Sul para falar de um tema super importante no dia a dia das micro e pequenas empresas, o Simples Nacional, e as principais alterações que vão impactar as empresas em 2018. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, o Sebrae Rio Grande do Sul, e nas pessoas do Sr. Derli Fialho, o Sr. Saulo Morschel, da Gerência de Soluções, a Cláudia Citolin e o Alessandro Machado, da Gerência de Políticas Públicas, pela iniciativa de orientar as micro e pequenas empresas e trazer para vocês um ambiente mais seguro na escolha de decisões do regime tributário que vai ser aplicado a partir do ano que vem. Então, eu sou a Kalinka Bravo, eu sou advogada tributarista, sou sócia do escritório Rafael Pandolfo, que é um escritório que trabalha na área de direito tributário e societário, com 15 anos já de experiência no mercado. Sou especializada em direito tributário, em gestão de tributos e planejamento estratégico pela PUC Rio Grande do Sul. E estou aqui então hoje para trazer para vocês as principais alterações do Simples Nacional. O nosso roteiro é falar um pouquinho então em linhas gerais sobre o regime para contextualizar as mudanças que vão acontecer o ano que vem, tá? E depois já entrar direto nas principais alterações do Simples Nacional, que são os novos limites de enquadramento, as novas tabelas, as atividades que foram incluídas no Simples Nacional para 2018, impactos da massa salarial tão importante para as empresas, né? E como isso vai impactar na carga tributária delas para o ano que vem. Outros benefícios do Estatuto da Micro e Pequena Empresa e, por fim, também teremos um espaço para perguntas, para que vocês possam tirar as dúvidas, né, de todo esse debate que será feito hoje. Essa palestra de hoje ela não tem como objetivo tratar especificamente de uma ou outra atividade e nem demonstrar formas de cálculo na especificidade da legislação, o que vai ser feito em outros eventos e o que também pode ser solicitado através do atendimento do Sebrae Rio Grande do Sul. Agradeço então a sua participação online e a palestra vai ficar gravada também no site para que se você possa assistir depois e relembre alguns pontos importantes dessa palestra, tá? Vamos começar então. O Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Quando a gente fala em Estatuto da Micro e Pequena Empresa, nós estamos falando num conjunto de regramentos estabelecidos pela Lei Complementar número 123 de 2006 e regulamentada pela Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 94 de 2011. Ambas as leis, a lei e a resolução, foram sendo alteradas ao longo do tempo e elas são a base da legislação hoje do Simples Nacional. O que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa? Então, ele é um regime de legislação, uma compilação da legislação que unifica a legislação nacional. Porque antes nós tínhamos o Simples Federal, nós tínhamos Simples Gaúcho, Simples Mineiro, nós tínhamos várias legislações ordinárias que tratavam isoladamente em seus espaços da micro e pequena empresa. Hoje nós temos uma legislação nacional. Além de unificar essa legislação para todo o país, ela define o enquadramento. Qual tipo de empresa e qual a receita bruta, qual o critério vai ser utilizado para a configuração de uma micro e de uma empresa de pequeno porte. Ela garante um tratamento diferenciado em diversas áreas, não só na tributária, mas também em questão de registros e licenças, financiamentos, exportações, preferências nas compras públicas. O que é o Simples Nacional, então? Ele é um dos pontos da Lei Complementar número 123. Ele é um regime tributário que uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte pode escolher caso se encontre dentro das condições previstas na lei. Tá? Esse regime tributário ele foi determinado pela Constituição Federal, lá onde ela fala em princípio de atividade econômica e o princípio do tratamento jurídico favorecido e diferenciado. Com base nisso, então, a Lei Complementar 123
trouxe o regime tributário simplificado, diferenciado e facultativo. Simplificado porque ele unifica obrigações tributárias de diversos tributos e entes federativos, tá, abrangidos pelo Simples. Diferenciado porque ele também difere de outros regimes tributários e favorece a micro e pequena empresa na maior parte das vezes. E facultativo porque ele é opção do contribuinte. O contribuinte ele opta a cada início de ano calendário, podendo também fazer o seu agendamento desde novembro para garantir aí a resposta o quanto antes dessa opção. Não sendo o melhor regime dentro de um determinado caso, no próximo ano calendário se pode fazer a opção por outro regime tributário. E por que a Constituição Federal e a legislação nacional fez questão de prever esse regime favorecido? Por que nós precisamos favorecer a micro e pequena empresa? Bom, estão aqui as justificativas, né? Hoje, a micro e pequena empresa ela é responsável por 27% do produto interno bruto do país. Nós temos hoje cerca de 98% das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas. Elas são responsáveis por 54% da massa salarial e 54% de empregados registrados em carteira. Então, as justificativas mostram por si só o óbvio, né, que a empresa, a microempresa e a empresa de pequeno porte levantam o país, a economia local e o empreendedorismo, que é essencial para o desenvolvimento da nossa economia. Bom, para o enquadramento no Simples Nacional e para entender então esse regime diferenciado, nós temos algumas perguntas-chave, tá? Que o contador, o empreendedor, o empresário tem que saber. Qual é a receita bruta da empresa no ano calendário anterior? Qual é a atividade da micro e pequena empresa? Essa atividade é permitida? A empresa está sujeita a algum impedimento para a opção ao Simples Nacional? E se não está sujeita a nenhum impedimento, em qual anexo ela vai se enquadrar? Qual vai ser a alíquota aplicável? E qual a parte da receita bruta oferecer? E qual parte eu não preciso oferecer à tributação do Simples Nacional? Essas perguntas e as respectivas respostas vão permitir, então, a escolha de um regime tributário mais adequado e mais econômico para a micro e pequena empresa, vão permitir a formalização, a desburocratização e, consequentemente, o crescimento e evitando também a mortalidade dessas empresas. Quais são, então, as incidências que o Simples Nacional abrange como regime unificado? Ele abrange o imposto de renda da pessoa jurídica, ele abrange o PIS, a COFINS, a contribuição previdenciária patronal, o IPI, o ICMS e o ISS. Tudo isso é recolhido por um documento único de arrecadação, o DAS, Simples Nacional. E também é gerado pelo programa gerador, tá, de arrecadação do Simples Nacional, uma declaração única também. Caso o contribuinte não seja optante pelo Simples, ele teria diversas obrigações tributárias, SPED fiscal, SPED contábil, contribuições, obrigações com a Previdência, com a Prefeitura e com o seu Estado, né, dependendo do tipo de atividade que ele exerce. No Simples Nacional fica tudo unificado. Mas há algumas exceções, algumas incidências que não estão abrangidas no Simples Nacional. Elas estão lá no parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar 123. Por exemplo, o IOF, aquele imposto que incide sobre as operações financeiras, as operações de crédito, o imposto de importação, o imposto de exportação, o ITR, o imposto de renda nos ganhos de capital, o imposto de renda nas aplicações de renda fixa ou variável, o INSS do trabalhador, o próprio INSS da pessoa do empresário, e além do PIS, PASEP, COFINS, IPI, ISS, incidentes na importação de produtos e de serviços. Além disso, tem casos em que o ICMS e o ISS não poderão ser recolhidos no Simples Nacional, como, por exemplo,
O ICMS devido por substituição tributária, o diferencial de alíquotas, tanto na entrada de produtos de outro estado para comercialização, como para o ativo permanente, o ISS retido também na fonte. Esses são casos em que o imposto é recolhido por fora do Simples Nacional e que as obrigações correspondentes devem ser cumpridas junto ao próprio ente federativo responsável pela arrecadação do tributo. Bom, dadas as linhas gerais do Simples Nacional, vamos então às principais alterações que impactarão as micro e pequenas empresas para 2018. Nós temos novos limites de enquadramento, novas atividades permitidas, novas tabelas, novas formas de apuração, o impacto da massa salarial na carga tributária de determinadas atividades, conhecido como fator R, né? O salão parceiro e a autorregularização. Tudo isso foi trazido pela Lei Complementar número 155 de 2016, tá? E já foi regulamentado também. Tudo isso consta na Lei Geral do Simples Nacional. Vocês não precisam consultar legislação esparsa, tá tudo na Lei 123 de 2006. Iniciando então. Primeira alteração, os limites de enquadramento. Nós tínhamos antes um limite de até 3 milhões e 600 para que uma empresa pudesse optar pelo Simples Nacional. Que limite é esse? É o limite de receita bruta auferida no ano calendário anterior à opção ao Simples Nacional. Então, para a microempresa, é considerada uma microempresa aquela que aufere até R$360 mil no ano calendário anterior. A alteração está no conceito de empresa de pequeno porte, que é aquela que aufere acima de 360 mil até 4 milhões e 800, já com as alterações da Lei Complementar 155 de 2016. Então, agora, para entrar no Simples Nacional, a empresa de pequeno porte pode ter auferido em 2017 até 4 milhões e 800 reais, tá? O limite para exportação é extra, ou seja, eu tenho um limite para operações no mercado interno, com venda de mercadorias ou prestação de serviços. E tem um outro limite para operações no mercado externo, exportações. São limites independentes e também intercambiáveis. Eu não posso usar uma parte do limite para exportação e a parte que sobrou alocar nas operações de exportação. Não. São 4 milhões e 800 no mercado interno, independente de ser utilizado ou não esse valor, e 4.800 na exportação de mercadorias e serviços, tá? Uma outra alteração, com a subida então do teto de enquadramento no Simples Nacional para 4 milhões e 800, o ICMS e o ISS ficaram de fora dessa última faixa, ou seja, de 3 milhões e 600 de receita bruta auferida no último ano calendário até 4 milhões e 800, as empresas que tiverem nessa faixa não vão recolher o ICMS e o ISS dentro do Simples Nacional. Esses impostos serão recolhidos, então, por fora do Simples, diretamente ao Estado ou município. E as empresas que tiverem nessa faixa e optarem pelo Simples, apesar de ter o tratamento favorecido e diferenciado em relação aos tributos federais, vão ter que cumprir todas as demais obrigações em relação ao ICMS ou ao ISS junto ao próprio Estado ou município. Por exemplo, vai ter que enviar as declarações, GIAs, STED fiscal, né? E por outro lado também vai estar sujeito às regras do contribuinte geral desses impostos, o que vai permitir, por exemplo, crédito do ICMS integral. Talvez no seu estado não tenha sido regulamentado ainda, mas certamente será a partir do ano que vem. O artigo 13, parágrafo 1º da Lei Complementar 123, ele diz que todas as incidências não abrangidas pelo Simples se aplica a legislação aplicável às demais empresas. Então, isso faz com que o ICMS fique igualzinho ao regime de débito e crédito das empresas em geral, que não são abrangidas pelo Simples.
Os estados com até 1% do PIB também poderão adotar sublimites, tá? de enquadramento no Simples Nacional. O sublimite previsto pela nova lei é de 1.800.000 ao ano. Os estados que estão nesse patamar são os estados do Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas. Bom, e como que fica então as empresas que auferiram acima de 3.600.000 no ano calendário de 2017? A nova lei e a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional trouxe algumas regras de transição, tá? Então, em primeiro lugar, o optante do Simples Nacional de 2017, que faturou entre 3.600.000 e 4.800.000 em 2017, ele vai poder continuar no Simples em 2018, só que deverá recolher o ICMS e o ISS por fora, diretamente ao Estado ou município. Quem teve excesso de receita bruta em 2017, quando o limite de receita era até 3.600.000, era não, né? Ainda é, nós não estamos ainda em 2018. Então, em 2017, quem ultrapassou a receita bruta, que é o teto do Simples Nacional, até 20% desse valor, ou seja, entre 3.600.000 a 4.320.000, vai ser excluído do Simples Nacional a partir do ano seguinte, que seria 2018, podendo então fazer a nova opção o ano que vem. Quem teve o excesso de receita bruta acumulada nos últimos 12 meses acima de 20% do limite, ou seja, 4.320.000 a 4.800.000, vai ter a sua exclusão a partir do mês seguinte. Em ambos os casos, ele pode solicitar em 2018 a sua opção ao Simples Nacional. E quem tiver excesso de receita bruta em 2018, o que a resolução do Comitê Gestor prevê? Prevê que o excesso de receita bruta em até 20% do sublimite, ou seja, entre 3.600.001, né, acima de 3.600.000 e 4.320.000, vai ter que recolher o ICMS e o ISS no Simples até o final do ano e depois, no ano seguinte, vai recolher por fora do Simples Nacional. Então, há aí um espaço, né, de 20% da receita bruta para que você possa aí continuar recolhendo ICMS dentro do Simples nesse ano. Mas a empresa que tiver extrapolado os 20%, mais de 20% desse limite, e tiver oferido acima de 4.320.000 e até 4.800.000, já tem o ICMS e o ISS fora do Simples a partir do próprio mês seguinte. É importante lembrar que o PGDAS, né, o Programa Gerador da Arrecadação do Simples, não vai calcular o ICMS e o ISS nos casos em que eles forem devido fora do Simples Nacional. O programa já está adaptado para fazer essa separação o ano que vem. Com relação às novas atividades, né, nós vimos já recebemos perguntas sobre as microcervejarias, está todo mundo preocupado, as bebidas alcoólicas, como que ficam no Simples Nacional em 2018. Depois de muita luta, né, lá no Congresso Nacional, foi permitido então que as microcervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e micro e pequenas destilarias optassem pelo Simples Nacional a partir de 2018. Só que tem algumas condições, tá? Elas têm que ser empresas registradas no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, e elas têm que cumprir a obrigação, as regulamentações da Anvisa e da própria Receita Federal. Bom, essas empresas que produzam ou vendam no atacado bebidas alcoólicas, dentro desses limites, dessas condições, vão poder optar pelo Simples Nacional em 2018. É importante esclarecer, no entanto, que caso essa micro ou pequena empresa não produza, seja apenas uma atacadista, ela não vai poder optar pelo Simples Nacional. Ela tem que ser uma empresa produtora.
Esse esclarecimento foi dado até pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, em evento que tivemos Crescer Sem Medo, e é importante porque precisam ser cumpridos os requisitos para depois não gerar uma exclusão indevida, um passivo, né, da micro e pequena empresa, e até autuações. Com relação às novas tabelas de enquadramento no Simples Nacional, nós tivemos então uma redução de 20 faixas de receita bruta acumulada para 6 faixas agora de receita, tá? A nova lei chama a receita bruta acumulada de RBT12. Nós tivemos também a instituição, a criação de uma tributação progressiva nessa tabela, parecida com a tabela que se tem do imposto de renda da pessoa física. Através, então, dessa tributação progressiva, as alíquotas nas faixas de receita bruta acumulada vão incidir apenas sobre o valor que ultrapassar o limite de cada faixa. E isso faz com que a tributação, a carga tributária, não aumente de uma forma tão abrupta de uma faixa para outra quando a empresa aumenta o seu faturamento, o que acontecia e acontece hoje nas tabelas atuais da Lei Complementar 123. Bom, e para calcular então a alíquota efetiva, tá? A Lei Complementar ela trouxe uma fórmula que considera essa receita bruta acumulada nos últimos 12 meses, considera a alíquota nominal que consta lá nas tabelas e uma parcela a deduzir, que é isso que vai dar então a progressividade na aplicação das alíquotas do novo Simples Nacional. Vamos ver então como ficou. A gente tem novas tabelas para comércio, para indústria, para serviços nós temos a tabela 3, a 4 e a 5. Eu deixei aqui para vocês verem um resumo dessas tabelas, tá? De alíquotas efetivas. Então, por exemplo, o comércio ele vai ter uma alíquota mínima de 4% na primeira faixa, uma alíquota efetiva, e essa alíquota efetiva ela vai até 11,87% para aquela empresa que auferiu até 3.600.000 no último ano calendário. Para aquela empresa que auferiu acima desse valor e até 4.800.000, a alíquota pode chegar em 11,87%. Como ficam as atividades dentro da tabela? Eu vou mostrar para vocês mais pormenorizadamente agora, tá? Nós temos anexo 1 do comércio. Aqui é a tabela vigente em 2017, onde nós tínhamos 20 faixas que iam de 4% a 11,61%. E a nova tabela? A nova tabela ela tem 6 faixas de receita bruta acumulada, começa em 180.000 e termina em 4.800.000. Para as 5 primeiras faixas de enquadramento, as faixas de receita bruta, gás, tá? Nós temos uma alíquota efetiva de 4% até 11,87%, que inclui todos os tributos abrangidos pelo Simples Nacional. Quem tiver a receita bruta acumulada no ano anterior, tá, nos últimos 12 meses, de 3.600.000 até 4.800.000, vai ter uma alíquota efetiva que pode chegar a 11,13%. Percebam que essa alíquota efetiva da última faixa, ela é sempre menor do que a alíquota da quinta faixa, justamente porque o ICMS vai estar por fora e essa empresa vai ter que recolher, então, junto ao Estado e ao município. Da mesma forma, funciona o anexo 2 das indústrias, tá? Até 2017, nós temos uma alíquota mínima de 4,50% a 12,11% de alíquota máxima para as indústrias. Na nova tabela do Simples Nacional para 2018, as alíquotas efetivas serão de 4,5% até 12,33% para a indústria que tiver uma receita bruta acumulada de até 3.600.000, tá, nos últimos 12 meses, e para a indústria que ultrapassar esse valor e quiser optar pelo Simples, ela vai ter uma alíquota efetiva de até 15%, também recolhendo o ICMS por fora do Simples Nacional diretamente ao Estado. E os serviços, as maiores alterações são nas tabelas de serviços, tá? Nós temos aqui
o anexo 3, serviços até 2017. A alíquota de 6% era a alíquota mínima para a primeira faixa de receita bruta, e nós tínhamos até 17,42% para a empresa que faturava até 3 milhões e 600. Para o ano de 2018, as faixas ficam da primeira à quinta faixa de receita bruta até 3 milhões e 600, a alíquota efetiva vai de 6% a 20,65%, e para a última faixa vai até 19,5% de alíquota máxima efetiva. Da mesma forma que nas tabelas anteriores, o ISS vai ser devido por fora do Simples Nacional. Voltando aqui um pouquinho para mostrar para vocês alguns exemplos de atividades que ficaram no anexo 3, tá? Creches, escritórios de serviços contábeis, né? O transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, serviços vinculados à locação de bens, principalmente imóveis, os corretores de imóveis, farmácias de manipulação, dentre outros. No anexo 4, nós tivemos também uma alteração nas alíquotas de tributação do Simples Nacional. Até então, a alíquota mínima do anexo 4 era 4,50 e a máxima 16,85. Com a nova tabela progressiva, a alíquota mínima de 4,50 continua igual, mas a última faixa vai até 16,90%. A última faixa de tributos todos abrangidos pelo Simples Nacional, que é 3 milhões e 600, um sublimite, digamos assim, né? E para a empresa que faturar uma receita bruta acumulada de até 4 milhões e 800, a alíquota vai até 15,75. Nesse anexo 4, é importante lembrar que nessas alíquotas não está incluída a CPP, a Contribuição Patronal Previdenciária. Essa deve ser recolhida por fora, bem como o ISS da última faixa de receita bruta. Nesse anexo 4 se enquadram as empresas de obras de construção civil, de obras de engenharia e até os serviços advocatícios, né? A grande novidade vem no anexo 5, que vai comportar algumas atividades específicas, tá? Geralmente relacionadas a profissionais liberais, atividades artísticas, né? E algumas atividades especificamente descritas na lei que antes estavam na tabela 6, tá? Nós tínhamos aqui, desculpa, não estavam na tabela 6, nós estamos falando da tabela 5 mesmo, tá? Então nós temos aqui uma receita bruta de até 180 mil, tá? Que você tinha que fazer o fator R para verificar a alíquota específica desse anexo, que levava em conta também a folha de salários, e até 3 milhões e 600 com 22,90, tá? Dependendo do percentual da folha em relação à receita. Esse novo anexo 5, ele traz como alíquota mínima efetiva 15,5%, até 21 e 28% dentro da faixa de receita bruta máxima de 3 milhões e 600. Acima desse valor e até 4 milhões e 800, a alíquota efetiva passa a ser 19,25, sendo o ISS também calculado por fora do Simples Nacional. Agora sim, né, a questão da tabela 6, o anexo 6, que ainda é vigente até hoje, tá? Que ele tem as alíquotas maiores, as microempresas costumam sofrer mais com esse enquadramento, né? E algumas até nem optam pelo Simples, porque essa tabela começa com uma alíquota mínima de 16,93, muitas vezes maior do que a tributação no regime geral, no lucro presumido, em razão das empresas nem sempre terem uma massa de mão de obra ou terem despesas com folha de pagamento que superem a tributação aqui nesse caso. Então, no anexo 6, a gente tem hoje uma alíquota mínima de 16,93 e uma alíquota máxima de 22
1.145. Esse anexo 6 ele foi extinto a partir da Lei Complementar 155 de 2016. Então, para 2018, a gente não vai ter mais essa tabela 6. E como que vai ficar? Todas aquelas atividades que antes eram enquadradas no anexo 6, elas vão depender do fator R para o seu enquadramento. O que é o fator R, tá? É o impacto da massa salarial com relação à receita bruta da empresa. Quanto pesa a despesa com folha de pagamento em relação à receita bruta da empresa? Bom, a legislação escolheu então esse critério, tá? Para determinar qual a tabela aplicável a essa empresa, essas determinadas atividades, tá? Que eu já vou passar para vocês daqui a pouco quais são. O critério é a proporção entre a folha de salários e a receita bruta da empresa nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração para fins de enquadramento. Então, deem uma olhada nesse quadro, tá? O que é a folha de pagamento no conceito da lei geral? É toda a remuneração paga a pessoas físicas pelo trabalho exercido na sua empresa, tá? Mais a contribuição previdenciária patronal, o FGTS e o Prolabore. Então, todas essas despesas com a folha de pagamento nos últimos 12 meses anteriores ao enquadramento, ao período de apuração para enquadramento no Simples Nacional, devem ser proporcionalizadas com relação à receita bruta acumulada também. Então, se a folha de salários em relação à receita bruta, as despesas com a folha, forem inferiores a 28%, o número-chave é 28%, tá? Então, se essas despesas forem menos que 28%, as atividades vão ser enquadradas no anexo 5 da Lei Complementar. Lembrando que o anexo 5 é, então, a partir de 2018, a tabela que tem a tributação mais alta, tá? Nós temos a tributação mínima de 15,5 até 21,27, ou de 19,25 na última faixa de enquadramento com o ISS por fora. Agora, para aquelas empresas que tenham empregados, que tenham mais despesas com a folha de pagamento, a proporção ela pode ser igual ou superior a 28% da sua receita bruta. Nesse caso, ela pode ser enquadrada no anexo 3, que é muito mais vantajoso em relação ao ônus tributário, né? Porque ele tributa de 6 a 17,51 na última faixa de 3.600.000. Antes de passar a nova forma de apuração, eu vou mostrar para vocês rapidamente como entender então o enquadramento das atividades nessas tabelas de serviços. O anexo 3, 3 ou 5, são os que tratam de atividades específicas que vão depender, então, do fator R para o enquadramento. A lei traz uma lista, como vocês podem ver, a lista é grande, tá? Vai de fisioterapia, arquitetura, terapias ocupacionais, até desenvolvimento de páginas para internet, desenvolvimento de softwares, exames laboratoriais, enfim, uma série de atividades que tem algum ponto em comum, que geralmente realizadas por profissionais liberais, profissionais autônomos, pessoas que trabalham sozinhas, sem muitos empregados, tá? Representantes comerciais. Então, como que ficam essas atividades? Essa lista de atividades específicas que eu coloquei aqui para vocês, tá? Trazidas pela Lei Complementar 155, elas vão depender da despesa com a folha de salário. Se ela tiver uma despesa maior que 28%, ela vai tributar menos, vai tributar no anexo 3. E se a despesa dela for menor que os 28% em relação à sua receita, ela vai ter a tributação mais onerosa no anexo 5. É assim que a lei elegeu o critério para determinar o enquadramento na tabela 3 ou na tabela 5, tá? Então é importante ver se a atividade do seu cliente ou a atividade da sua empresa se enquadra numa dessas em que vai depender da relação folha-receita. Bom, diante disso, sabendo qual é então o enquadramento da sua empresa, é importante saber também como se dá, em linhas gerais, tá? Nós não vamos entrar em cálculos aqui, mas como se dá
a nova forma de apuração do Simples Nacional. Existem alguns conceitos básicos trazidos pela lei complementar, tá? Qual é a base de cálculo do recolhimento do Simples Nacional? É a receita bruta mensal da empresa, então é o mês calendário, tá? E o que é essa receita bruta? É todo o produto da venda de bens ou da prestação de serviços nas operações de conta própria, tá? Da empresa. Resultado de operações de conta alheia, e excluindo as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e outros tipos de fatos previstos pela Lei Complementar 123 de 2016, tá? Então, tratando especificamente aqui dessa questão da receita bruta, é importante ressaltar que a lei prevê como um caso de exclusão da receita todos aqueles valores repassados aos profissionais parceiros pelos chamados salões de beleza, salões parceiros, tá? Que é uma novidade também na lei complementar. Esses salões parceiros, eles podem, então, retirar da sua receita, não considerar na sua receita os valores repassados aos profissionais parceiros, tá? Que isso não é realmente receita do salão, é um mero ingresso, um pagamento feito pelo cliente e que representa a receita de cada profissional. Reconhecimento, então, da nova lei complementar. Bom, e como se dá o reconhecimento da receita bruta, objeto da tributação pelo Simples? Pode ser por regime de competência ou pelo regime de caixa. O regime de competência considera toda a receita bruta auferida, tá, dentro do mês. E o regime de caixa seria aquele que se considera somente a receita bruta efetivamente recebida. E para optar por uma forma ou por outra, a empresa deve fazer essa opção antes de iniciar a sua primeira apuração do ano calendário, tá? E uma vez feita a opção, não se pode mais alterar durante todo o ano calendário. O que é a alíquota? A alíquota é um valor percentual, então que multiplicado por essa base, receita bruta mensal, vai produzir o valor devido pelo Simples Nacional. No entanto, a nova forma de apuração do Simples Nacional, ela traz apenas uma alíquota nominal lá nas novas tabelas, tá? Essa alíquota nominal, como eu mostrei para vocês, ela deve ser utilizada no cálculo da alíquota efetiva do Simples Nacional através da receita bruta nos últimos 12 meses e a parcela deduzida. Bom, uma vez então determinada a receita bruta da empresa mensal que vai ser objeto da tributação pelo Simples, determinando-se então o que está dentro da receita e o que estaria fora, eu coloquei alguns exemplos aqui que a lei traz, tá? O que é receita bruta mensal por fora do Simples, por exemplo? Ganho de capital, receita de aplicações financeiras, né? A própria receita de exportações para fins de consideração da tributação do IPI, PIS, COFINS, ICMS, né, das exportações, e a receita de cada estabelecimento. Feito esse enquadramento, tá, classifica-se a receita bruta que esteja sujeita a especificidades, substituição tributária, tá, devolução de mercadorias, cancelamento de notas. Eu não vou tributar, por exemplo, a substituição tributária do ICMS, eu não vou tributar a receita mais uma vez que já foi tributada quando eu comprei aquela mercadoria com a antecipação, tá? Definida essa receita, localiza-se então a faixa de receita bruta acumulada, a alíquota nominal e a parcela a deduzir, para que se possa chegar então na alíquota efetiva. Parece muita coisa, o nosso objetivo realmente não é chegar no cálculo, mas é preciso mostrar, né? Mostrar para vocês um pouquinho, um exemplo de como funcionaria isso. Não é tão complexo assim, tá? Hoje em dia já tem tabelas, o próprio Sebrae tem atendimento com relação a isso. Então nós temos aqui um comércio que teve uma receita bruta acumulada nos últimos 12 meses de R$2 milhões. Ele está na quinta faixa da tabela ali, como vocês podem ver. A quinta faixa ela tem uma alíquota nominal de 14,30, que vai se tornar uma alíquota efetiva de 9,94.
E com base na receita bruta do mês, de 160 mil, o valor do Simples Nacional a recolher seria 15.904. E assim funcionam com as demais tabelas, tá? Uma vez feito o enquadramento, é esse o cálculo que se faz no Simples Nacional. É um cálculo em duas etapas, então. Primeiro se encontra a alíquota efetiva e depois se calcula o tributo devido no Simples Nacional. A outra novidade que a lei trouxe, eu já disse para vocês, é a questão do salão parceiro, né, que pode excluir da receita bruta os valores repassados aos seus profissionais parceiros, tá? É importante destacar que a nota fiscal, né, o documento fiscal ao consumidor, ele vai ser um documento unificado. A manicure não vai emitir um documento e o salão vai emitir outro. Não, é um documento único, tá? O salão vai emitir esse documento, só que lá nesse documento fiscal ele vai ter que discriminar, tá? Qual a receita do salão, qual o serviço prestado pelo salão, qual a receita do profissional parceiro, do cabeleireiro ou da manicure, né? Que vão atender aquele cliente. Essa é uma alteração que foi incluída lá no parágrafo 1º-A do artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2006. E já foi regulamentada, né? Existe uma lei, a 12.592 de 2012, que trata sobre o salão parceiro. Outra novidade da Lei Complementar 155 de 2016, né? É a questão da autorregularização. O que traz essa autorregularização? Ela traz a possibilidade de os fisco federal, os fiscos estaduais, os municipais, compartilharem informações relativas ao planejamento de fiscalização dos contribuintes, tá? Então, eles podem trocar dados dos contribuintes para fins de fiscalização, assistência multa e permuta de informações, é assim que a lei traz. Trouxe também, tá, outra novidade dentro da autorregularização, é a possibilidade da notificação prévia ao contribuinte, tá? Vocês já devem ter visto aqueles comunicados relativos a cartões de crédito, a diferença entre o valor declarado pela administradora de cartão e o valor declarado pela empresa. Isso possibilita, então, esses comunicados que serão feitos pela Receita Federal, Estadual, Municipal, vão possibilitar, então, a regularização voluntária pelo contribuinte de eventual erro ou omissão de receita gerada nas suas apurações. Tem alguns alertas nacionais emitidos também com relação a isso, o próprio recolhimento do ICMS nas entradas, né? E tudo isso, então, é uma oportunidade do contribuinte regularizar essas omissões sem que ele seja autuado num primeiro momento, tá? Então, funciona como uma denúncia espontânea mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul já foi regulamentado, tá? Tá lá no artigo 16 da Lei 6537 de 76, nós já possuímos essa redação. Por fim, a Lei Geral, ela traz também outros benefícios, tá? Ao Estatuto da Microempresa. Benefícios em geral relativos às facilidades para abertura, alteração e baixa nos registros da micro e pequena empresa, as preferências nas licitações, uma contabilidade simplificada e até redução de multas fiscais em 50% no caso de descumprimento de obrigações acessórias. Mas outros benefícios também foram trazidos pela Lei Complementar 155, tá? Que são novidade dentro do Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Não são necessariamente benefícios só tributários, tá? Mas tem estímulo à exportação, a criação da figura do investidor anjo, né? Que vai trazer maior atratividade para esses investimentos e a segurança, né? Nos investimentos feitos por pessoas que não precisam ser sócias da micro e pequena empresa. E também uma questão inédita foi a regulamentação de um parcelamento especial para as empresas do Simples Nacional. Esse parcelamento ele pode ser feito em até 120 vezes e abrangia débitos de até maio de 2016. Já está encerrado, porém,
a lei já deixou a previsão para que o comitê gestor possa renovar mais vezes esse parcelamento. Por enquanto, nós temos vigente apenas o parcelamento ordinário em 60 vezes para as empresas do Simples Nacional. Tá, mas e o Refis, né, o PERT, não se aplica para as empresas do Simples? Aí é uma questão um pouquinho diferente. Ela não se aplica para débitos do Simples Nacional, tá? Os parcelamentos especiais da Receita Federal. Mas esses parcelamentos se aplicam para débitos de empresas do Simples que estejam fora do Simples Nacional, naqueles exemplos que nós demos inicialmente ali. Então, se a empresa tiver um débito de IPTU, por exemplo, ela vai poder parcelar junto ao município num programa do município de parcelamento, tá? Normalmente. Por fim, nós vamos conversar agora através de perguntas, né, dúvidas que vocês tenham, mas antes disso eu gostaria de deixar para vocês aqui o e-book Simples Nacional, que é uma cartilha básica, tá, um resumo aí das alterações do Simples Nacional, do funcionamento. Ele está disponível no site do Sebrae Rio Grande do Sul. Deixar o contato também do Sebrae Rio Grande do Sul para que você possa agendar o seu atendimento, fazer uma consulta mais específica para a sua atividade, considerando a sua receita bruta, considerando a formação societária e outros critérios que a Lei Geral elenca como importantes para a definição do enquadramento ou das vedações, inclusive, tá? Então, deixa esse convite para que você possa ir agendar o seu atendimento. Desde já eu agradeço a atenção, agradeço a participação de todos, não só contribuintes, empresários do Rio Grande do Sul, mas também contadores do Rio Grande do Sul e de outros estados que estão aí participando, principalmente Minas Gerais, Brasília, São Paulo e até o Tocantins e demais participantes. Vamos para as dúvidas, então? Bom, vamos então selecionar algumas dúvidas para que a gente possa discutir aqui, esclarecer alguns pontos, tá? Tem muitas perguntas, talvez não seja possível responder a todas, tá? Então, eu ressalto ali o 0800 do Sebrae para que vocês possam ligar e marcar o seu atendimento. Agenda o seu atendimento que o Sebrae vai te ajudar a tirar todas as dúvidas e poder fazer, então, o adequado tratamento aí das suas operações, tá? Bom, tem uma dúvida aqui, que é o seguinte: o Simples Nacional DAS, ele conta para a aposentadoria ou eu teria que pagar o INSS separadamente para poder ter direito? Bom, o Simples Nacional, ele só abrange a contribuição previdenciária patronal, tá? Que é a contribuição da empresa. Ele não abrange nem o INSS do trabalhador e nem o INSS pessoal do empresário. Tem que pagar separado sim, tá? Para efeitos de aposentadoria. Para um consultório dentário que contribui hoje como SEI, valerá a pena para 2018 fazer a opção para o Simples Nacional? Bom, o consultório dentário, ele é um dos tipos de atividade que vai depender da sua massa salarial, do fator R. Então, se a sua massa salarial for inferior a 28% da sua receita bruta acumulada, ele vai ser enquadrado no anexo 5, tá? Que são aquele anexo com as alíquotas maiores.
O que tem que verificar, tá? Fazendo o cálculo efetivo da sua operação, muitas vezes parece que a alíquota do anexo 5 é muito alta, mas tem que lembrar que ele já abrange a contribuição previdenciária, que em outro regime de apuração, como o lucro real ou o lucro presumido, você vai ter 20% de contribuição patronal, mais até 5,8% de RAT, que é o risco acidentário de trabalho, né? Terceiros e outros fundos, que é uma carga pesada. Então tem que fazer a comparação entre o que se pagaria fora do Simples Nacional e o que se pagaria dentro do Simples Nacional. Para responder essa pergunta, a gente precisa de dados específicos quanto a valores de folha de salários, né, as despesas com a folha, o valor da receita bruta, tá? E o valor da receita mensal também para fazer esse exemplo de cálculo. Procura o Sebrae para fazer um cálculo, tá? Para você, por favor. Como quitar dívidas do Simples de pequena empresa? Teve alguma alteração para isso? Então, como eu disse, teve alteração sim, que foi a criação do parcelamento especial em até 120 vezes, mas ele já teve o seu prazo encerrado. Pode ser que volte a funcionar esse parcelamento especial, mas no momento só está em vigor o parcelamento em até 60 vezes, tá? Então dá para quitar suas dívidas com o parcelamento convencional em até 60 vezes, o parcelamento do Simples. Lembrando que se as dívidas não forem de tributos abrangidos pelo Simples, você faz a quitação dessas dívidas de acordo com as regras do ente federado, seja da Receita Federal, do Estado ou do município. Mais uma pergunta, vamos ver. Gostaria de saber se a empresa estará fora do Simples com valor pendente de R$5.000, mas os débitos são alguns de 2013, 2014 e 2015, somando total R$5.000. Sim, qualquer débito em qualquer valor, tá, da empresa do Simples, ele pode causar a exclusão da empresa do Simples. É importante que se faça a regulamentação o quanto antes e, se possível, até antes da opção para 2018. Vamos mais uma. Mais uma pergunta sobre: saiu refis para optante do Simples Nacional em recuperação judicial ou algum parcelamento especial nesse sentido? Nós não tivemos um parcelamento específico para recuperação judicial, tá? Nós tivemos o parcelamento especial de 120 vezes para tributos abrangidos no Simples, o parcelamento de 60 vezes, que é o que está vigente hoje, e o parcelamento PERT, por exemplo, junto à Receita Federal, para tributos que não sejam abrangidos dentro do Simples Nacional. Bom, mais uma pergunta. A atividade de representação comercial será aceita no Simples em 2018? Sim, a atividade de representação comercial, ela já é aceita no Simples hoje, continuará sendo aceita no Simples em 2018 e também é uma daquelas atividades específicas em que o enquadramento no anexo 3 ou no anexo 5 vai depender do fator R, a relação entre a folha de salários e a receita bruta, tá? Então é importante ver essa relação aí para ver em qual tabela você vai se enquadrar. Mais uma pergunta específica aqui para a atividade: qual anexo para 2018 de serviço de desenvolvimento de software? Mesmo caso do representante comercial, tá? O desenvolvedor de softwares, ele vai estar no anexo 3 ou no anexo 5, a depender da sua folha de salários em relação à receita bruta. Se inferior a 28%, ele vai para o anexo 3, e se superior a 28%, superior a 28%, ele vai então, ao contrário, ele vai para o anexo 3, se superior e inferior, ele vai para o anexo 5. Quanto maior a relação folha-receita, menor é a tributação e o anexo 3 é o mais favorecido, tá? Tem que fazer as suas contas, também agenda aí um atendimento com o Sebrae, tá? Mais uma empresa. Boa
Boa tarde. Esse acumulado que se fala de até 3.600.000 ano é referente ao acumulado de faturamento 2017 ou se soma ao ano acumulado de 2016? Andréia, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, tá? Mas nós temos dois critérios, tá? Um é o critério para enquadramento no Simples Nacional, que ele se dá através da receita bruta do último ano calendário, tá? Então, para o enquadramento de 2017, você utilizou a receita bruta do ano calendário de 2016. Se essa receita bruta foi até 3.600.000, você pode fazer a opção ali em janeiro de 2017. A mesma coisa para o ano de 2018. No ano de 2018, para que se faça a opção, você vai ter que verificar a receita bruta do ano calendário anterior, que é o ano de 2017. E aí vai ter que estar dentro do novo limite, que é 4.800.000, tá? Esse é o critério de enquadramento. Agora, receita bruta acumulada nos últimos 12 meses, que é diferente do ano calendário anterior, porque a gente tem os últimos 12 meses para questão de enquadramento na faixa de tributação da sua tabela do Simples Nacional. E para que você saiba, então, qual vai ser a tua alíquota, a tua carga tributária, tá? Então, uma coisa é receita bruta do ano calendário anterior, que é para o enquadramento, e outra coisa é receita bruta acumulada nos últimos 12 meses, que é para efeitos de carga tributária, definição da faixa de carga tributária, faixa de receita e carga tributária, tá? Muito boa pergunta. Nova tabela para comércio. O valor que aparece na coluna valor a deduzir em reais será deduzido da receita bruta do mês e depois aplicado a alíquota? Bom, ali na tabela que eu mostrei para vocês, tá? Em qualquer uma delas, o cálculo vai ser mais ou menos parecido, tá? O cálculo do Simples, ele vai se dar em duas etapas. Primeiro você vai encontrar qual é a sua faixa de receita bruta acumulada. Ali do lado vai ter a alíquota nominal e vai ter a parcela a deduzir. Então você aplica sobre a receita bruta do mês o valor da alíquota efetiva, já considerando por dentro dessa conta da alíquota efetiva a parcela a deduzir, tá? Isso faz então com que se tenha a tributação a recolher do Simples Nacional. Dá uma olhadinha no nosso exemplo de cálculo e caso reste alguma dúvida também pode ligar no agendamento do Sebrae, tá? Empresas de fisioterapia não será mais no anexo 3? Fabiola. Oi, Fabiola. A empresa de fisioterapia, ela também é uma das atividades específicas, tá? Que vai ser levado em consideração o fator R. Então, dependendo da folha de pagamento dela em relação à receita, ou ela vai para o anexo 3 ou ela vai para o anexo 5. Tem que fazer essa proporção para ver quanto que vai dar, tá? Qual o percentual a apurar o ICMS e o ISS? O percentual do ISS e ICMS dentro do Simples Nacional, ele já está dentro daquela alíquota nominal e da alíquota efetiva, tá? O percentual de repartição, ele consta, no caso do ICMS, no anexo 1 ou 2, dependendo se é comércio ou se é indústria, e o do ISS no anexo 3, 4 ou 5, tá? Lembrando que o ISS, a lei definiu um teto para que os municípios não possam conceder reduções que gerem uma alíquota menor que 2%, tá? A alíquota mínima é de 2% e a máxima é de 5%. A retenção ela é feita também de acordo com a alíquota praticamente praticada pela microempresa e informada na nota fiscal da prestação do serviço, tá? Os percentuais de isenção e reduções de ICMS no Rio Grande do Sul permanecem sendo utilizados nas novas tabelas? Essa é uma pergunta muito importante, tá? Muito interessante. Ele está perguntando sobre o Simples Gaúcho, tá? Que hoje nós temos uma legislação estadual
que traz percentuais de isenção do ICMS e de redução do ICMS devido no Simples Nacional. O Estado do Rio Grande do Sul ainda não divulgou como vai ficar essa lei do Simples Gaúcho para o ano que vem. Estão fazendo estudos, essa semana mesmo nós tivemos reuniões do Crescer Sem Medo, com participação da Cefaz, mas ainda não há uma definição de como serão as reduções do ICMS no Rio Grande do Sul, tá? Tem que acompanhar. Em relação ao fator R, uma vez que varia em relação à folha, então durante o ano uma empresa pode variar de anexo? Não, na verdade não, porque o fator R ele considera a receita bruta acumulada, tá? E também o valor da folha acumulada. Mas a questão é interessante porque se você tem dois tipos de atividade, por exemplo, tá? Não se vai considerar a proporção entre as atividades. Uma atividade sujeita ao fator R, ele leva a empresa a fazer a relação da folha salários independente dessa receita com essa atividade ser a preponderante ou não. Mais alguma? Somos uma empresa de pequeno porte. Quanto à exportação, teremos um extra de até 4.800.000 a mais? É isso? É isso aí, tá, Márcio? O limite de exportação é um limite independente do faturamento do Simples. Você pode ter tido um faturamento de até 4.800.000 no mercado interno. Você tem mais um faturamento possível de acontecer de até 4.800.000 para o mercado externo, sem que isso te exclua do Simples Nacional. Então, são dois limites independentes, tá? Limite de exportação favorecendo aí, então, as exportações das microempresas e empresas de pequeno porte. Qual o prazo de quitar a dívida para não se desenquadrar do Simples Nacional? Olha, em geral, a dívida deve ser quitada no mês seguinte ao período do vencimento, tá? Só que tem algumas empresas que não fazem isso e o sistema, às vezes, não faz a exclusão subsequentemente, tá? A lei determina a hipótese em que o próprio contribuinte, se considera que o próprio contribuinte se exclui do Simples Nacional. E um dos casos é a existência de débitos não suspensos, tá? Então toma cuidado com isso, é melhor fazer a regularização o quanto antes. Esses cálculos terão que ser calculados manualmente ou no PGDAS? Bom, nós não temos ainda o PGDAS pronto para 2018 disponível para que a gente possa ver, tá? Mas nas resoluções do Comitê Gestor e nas manifestações do Comitê Gestor, parece que o PGDAS já está adaptado a calcular toda a tributação e a alteração desses cálculos para 2018. Inclusive, o próprio documento de arrecadação vai ter um novo layout, em que vai constar a repartição dos tributos para cada tipo de imposto, tá? Como fica quando a parcela a deduzir for maior que o imposto devido, tá? Eu não sei se esse caso é possível, tá? Nós não fizemos um exemplo dessa forma, porque a parcela a deduzir, ele importa mais para o cálculo da alíquota efetiva. Então, você tem um exemplo em que a receita bruta acumulada vai ser multiplicado por uma receita nominal e aí vai ter uma parcela a deduzir. Se essa parcela a deduzir for tão grande que supere a proporção e dê uma alíquota efetiva de 0, eu acredito que a gente não tem essa situação nas tabelas do Simples Nacional, porque as alíquotas efetivas começam de 4%, tá? E não tem uma alíquota menor que essa. Eu acho que não é possível faticamente essa ocorrência, tá? Bom, a
gente não tem mais tempo para ler todas as perguntas. Eu agradeço imensamente a participação de cada um de vocês. Esse vídeo vai ficar gravado para que vocês possam ver novamente ou convidar outras pessoas para que possam assistir também. Um grande abraço e até a próxima!